Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, Profa Cristiene. E para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Cristiene, sou biomédica, professora universitária, e eu estarei trazendo sempre algum conteúdo aqui referente à saúde pública, mas com enfoque em exames laboratoriais, já que esse é o carro-chefe da minha formação. Tá? E hoje eu vim falar um pouquinho, fazer uma pequena introdução a respeito de um tema muito interessante, que na verdade, todo mundo já teve algum contato, porque se trata de um assunto relacionado a um exame que é de rotina, que é o nosso hemograma, né? E eu vou estar trazendo um pouquinho de informações a respeito desse exame em si, principalmente, e da sua interpretação. Então, nosso tema de hoje é hematologia clínica, que significa estudo das células sanguíneas, tá? Então, para começar, a gente precisa definir o que é o sangue. O sangue é um tecido biológico fluido, constituído então por células que estão imersas numa fração líquida denominada de plasma. Se a gente faz uma coleta de sangue periférico e com um anticoagulante e faz a separação dessas células presentes nesse tecido por centrifugação, né, uma separação aí mecânica, a gente vai ter então que a maior parte dessas células sanguíneas são formadas de hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos ou células vermelhas, né? A gente tem aí como célula mais abundante no sangue as hemácias, e que de fato são elas que dão essa coloração vermelha, né, a esse tecido humano. Também temos aí como células circulantes os leucócitos, também chamados de células brancas ou glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa do organismo. E como células menores e também parciais. Por que parciais? Porque elas não são completas, elas não têm núcleo, assim como as hemácias maduras, né? Que são as plaquetas, que são pequenos fragmentos de células responsáveis pela hemostasia. É um termo que se refere à capacidade que o nosso tecido sanguíneo tem de permanecer fluido dentro do nosso sistema circulatório, que é um sistema fechado, constituído pelo coração e os vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias. Então, é nesse sistema circulatório que está o nosso tecido biológico fluido, muito importante, que é o sangue. E é ele o alvo da hematologia. Na verdade, as células desse tecido sanguíneo é que são alvo da hematologia, que é a área, né, da ciência médica que estuda essas células sanguíneas. Quais? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, só para a gente retomar aqui algo importante, é que desses 3 grupos de células, apenas os leucócitos são células completas, ou seja, tem núcleo. No caso das hemácias e das plaquetas, elas não têm núcleo. É claro que elas derivam de precursores que vêm lá da medula óssea, no caso do indivíduo adulto, que são precursores nucleados. Mas essas células, quando elas já se encontram no nosso sistema circulatório, nas nossas artérias, veias, né, circulando aí no coração, elas já não têm mais núcleo e por isso elas têm uma meia-vida relativamente curta, tá? E, portanto, falando um pouco mais a respeito dessas células, nós temos que enfatizar que as hemácias elas são vermelhas, porque elas têm na sua constituição a hemoglobina, que é a proteína responsável pela ligação com o oxigênio lá nos pulmões,
para levar ele até as nossas células periféricas. E essa hemoglobina, ela também remove das células periféricas o gás carbônico e traz ele de volta ao coração para ele ser eliminado na expiração. Então, o papel principal das nossas células vermelhas, as hemácias, é a oxigenação dos tecidos. E é por isso que quando a gente tem uma diminuição nessa proteína, a hemoglobina, que normalmente é acompanhada de uma diminuição do número dessas células, as hemácias, nós temos um grupo de doenças conhecidas como anemias, que, entre outros sintomas, deixa o paciente com pouca disposição, fraco, né? Bem para baixo mesmo, devido à função que essas células exercem de levar oxigênio para as nossas células, para que essas células façam a respiração celular e gere energia para o nosso corpo trabalhar. Por isso que a gente se sente com pouca energia quando está com anemia, tá? E o outro grupo de células que nós temos são os leucócitos, ou células brancas, que são de 5 tipos. Nós temos os neutrófilos segmentados, temos também os linfócitos, eu estou falando na ordem de abundância no nosso sangue, né? No indivíduo adulto, os neutrófilos, eles são mais abundantes no nosso sangue periférico. Na sequência, nós temos os mononucleares linfócitos, depois os monócitos e depois os eosinófilos e os basófilos. Só para a gente ter uma ideia aqui de quantidade, normalmente no indivíduo adulto, nós temos uma variação entre 4.000 leucócitos totais e 11.000 leucócitos totais, com uma pequena diferença, às vezes, de um laboratório para outro, mas sem significado clínico. Em relação à abundância e do subtipo de leucócito, né, como eu falei, o mais abundante é o neutrófilo segmentado, o segundo mais abundante é o linfócito, na sequência temos o monócito, o eosinófilo e o basófilo. Na infância, nós temos uma proporção geralmente maior de linfócito do que de neutrófilo, tá? E falando em relação à quantidade de hemácias, a gente tem da ordem de milhões, são cerca de 3,9 até 6 milhões e meio de hemácias que nós temos por microlitro de amostra de sangue. E é por isso que o nosso sangue é vermelho, porque realmente, em termos de quantidade, essas são as células mais abundantes e que, portanto, vão ocupar um volume muito maior nesse tecido, né, sanguíneo. O outro grupo de células, que como eu falei, na verdade, fragmentos de uma célula grande que nós temos lá na medula óssea, o megacariócito, são as plaquetas, que são essas pequenas células circulares arroxeadas e que nós temos numa proporção de mais ou menos 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro de amostra de sangue, tá? Então, essas são as células sanguíneas que nós avaliamos no hemograma, que é o nosso principal exame da hematologia. E nós vamos estudar com detalhes cada parte aqui do nosso hemograma. Mas já adianto para vocês que esse é um exame capaz de identificar as células sanguíneas, que são essas que a gente falou, as hemácias, cada subtipo de leucócito e as plaquetas, quantificar essas células e também avaliar a sua morfologia, se elas têm aspectos morfológicos normais ou anormais, que podem nos sugerir várias doenças. Como eu falei, as doenças que o grupo de hemácias, né, nos traz são as anemias. Já os leucócitos, que são células responsáveis pela defesa do organismo, podem nos apontar várias situações, como são células de defesa,
eles podem ficar alterados, né, em infecções, sejam elas causadas por vírus, bactérias ou protozoários e eumintos, mas também podem se alterar em cânceres do próprio sangue, que são as leucemias, entre outras várias situações. Por isso, até que o hemograma é tão solicitado, porque as nossas células de defesa, elas estão aqui nesse exame e elas vão responder conforme a agressão que o corpo do paciente está sofrendo, apresentando, e ele então é um exame realmente da rotina laboratorial. E também temos as plaquetas, né, que são responsáveis aí por manter o nosso sangue fluido, sem coágulos em exagero, né, somente quando necessário, e nem tampouco favorecendo sangramentos quando esse sistema circulatório for rompido por algum motivo, né, mantendo aí o que a gente chama de hemostasia. É isso, muito obrigada e se você gostou, dê o seu like, permaneça conosco, inscrito no canal e compartilhe esse vídeo.